Boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar aqui a nossa jornada. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também pelo WhatsApp. 973350038 é o número, 973350038, hashtag Programa Gente que Fala nas redes sociais, tá bom, minha gente? Quinta-feira, edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Para essa jornada de hoje, para análise e debate dos temas aqui propostos, vamos apresentar a promotora de justiça no Recife, doutora Bianca Estela Azevedo Barroso, coordenadora do Núcleo de Apoio à Mulher do Ministério Público de Pernambuco, associada do MPD. Promotora Bianca, tudo bem aí no Recife? Boa tarde. Tudo bem, Mauro. Boa tarde. Queria agradecer pelo convite, queria saudar os participantes de hoje, né? A ministra, a doutora Eliana Calmon, a perita judicial, a doutora Alzira Fernanda, e ao advogado e administrador, doutor Carlos Eduardo. Gostaria de cumprimentar todos e cumprimentar o pessoal que nos assiste pelas redes e que nos escuta nesse momento. Muito obrigada. Obrigado, promotora. Também com a gente, a doutora Eliana Calmon, ministra do Superior Tribunal de Justiça, aposentada e ex-corregedora nacional de Justiça. Boa tarde, ministra. Como estão as coisas aí em Brasília? Tudo bem? Muito boa tarde, Mauro. É um prazer estar novamente no programa Gente que Fala e na companhia dos nossos companheiros de bancada, figuras ilustres. E eu quero dizer a você que hoje eu não falo de Brasília, eu estou falando de Salvador, Bahia. Eu estou em Salvador já. Tá vendo? Eu confiando aqui, né? Sempre em Brasília. Mas antes de terminar tudo, eu vou lhe mostrar o mar, viu? Muito bom. Depois então, eu lhe mostro o mar da Bahia. Muito bem, seja bem-vinda mais uma vez, obrigado pela colaboração com a gente. Agora, em Brasília, sim, a Alzira Fernanda, perita judicial, analista de tecnologia e inovação no Poder Legislativo. A Alzira é líder do grupo Interleges de Tecnologia e fundadora da Associação Latino-Americana de Governança, Alagov. Tudo bem, Alzira? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Mauro. Cumprimentar também os companheiros, doutora Eliana, Bianca, Gouveia. Estou aqui representando Brasília por nós, né, com muita honra, e muito obrigada pelo convite, mais uma vez feliz em estar aqui. Obrigado pela presença. E o doutor Carlos Eduardo Gouveia, advogado, administrador, presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Tudo bem, Carlos Gouveia? Boa tarde. Graças a Deus, tudo bem. Muito obrigado, Mauro. É sempre um prazer estar aqui, principalmente junto de uma bancada tão ilustre como a doutora Eliana, Alzira, Bianca, e um grande prazer poder compartilhar um pouco de conhecimento e aprender bastante com vocês. Meio-dia 4, vamos ao nosso primeiro tema. Em 25 de março deste ano, o anestesista Leonardo Camargo descreveu à BBC News o que parecia ser uma cena de guerra. Isso foi no hospital onde ele trabalha, lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Bento Gonçalves. Uma tenda com cilindros de oxigênio havia sido montada na frente do hospital, com pacientes intubados em UTIs improvisadas e o estoque de sedativos no fim. Hoje, quase 9 meses depois, o cenário é bem diferente. E, segundo o Leonardo Camargo, anestesista, atualmente, quase a totalidade dos pacientes internados com alguma gravidade é de não vacinados ou idosos que ainda não tomaram a dose de reforço contra a doença. Doutor Carlos Gouveia, para repercutir essa questão, a gente tem falado bastante aqui sobre a dose de reforço. Aqui em São Paulo, agora com 4 meses, né, após a segunda dose, mas ainda aquele desafio de trazer para o posto de saúde aqueles que ainda não tomaram a segunda. E vamos já também destacar aqui a notícia boa da manhã: a Anvisa aprovou ou autorizou, né, a vacina contra a Covid da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. Não se tem ainda a previsão de quando a imunização para esse público vai acontecer, porque as doses são diferentes, né, da aplicada para quem tem mais de 12, e o Brasil não tem essa versão ainda da dose. Vamos lá, doutor Carlos Gouveia.
Mauro, você trouxe tema aí para o programa inteiro, se eu explorar tudo, mas de forma bem rápida. Eu acho que a notícia traz, primeiro, uma grande tragédia que aconteceu. Nós não estávamos preparados para a pandemia, tivemos que aprender muita coisa em tão pouco tempo. Houve uma demanda extremamente acentuada por leitos, principalmente leitos em UTI. Os profissionais também não estavam preparados e tiveram que se adaptar a essa nova situação. Como o personagem da notícia, tiveram que ter várias privações, mas o fato é que passamos por esse pior momento. Conseguimos ultrapassar graças à vacinação e à testagem. As pessoas normalmente esquecem, mas o valor do diagnóstico nunca ficou tão bem demonstrado quanto durante essa pandemia. Hoje, nós já sabemos que um teste de PCR ou um teste de antígeno são os melhores indicadores para as pessoas, tanto voltarem à convivência em sociedade, ou até, se for positivo, para ainda tomarem alguns cuidados, que é a questão do recolhimento, ficar, de fato, de forma isolada e buscar um tratamento o mais rápido possível. Lembrando que já existem medicamentos que estão em fase final de aprovação para a política do testar e tratar. Então, a pessoa testou positivo, já vai poder, muito em breve, ter o acesso a um anticorpo monoclonal, ou antirretroviral, algumas das várias medicações que estão quase aí disponíveis. Isso é muito boa notícia. Em relação à questão de vacinação, o Brasil passou por um período de, digamos, quase da Idade Média, e rapidamente avançou, mostrando que o PNI, o Programa Nacional de Imunização, de fato conseguiu mobilizar a população de forma muito acelerada. Hoje nós temos algumas cidades com quase que 95% a 100% da população já imunizada com 1 ou 2 doses, e em boa parte já indo para a 3ª dose de reforço. Lembrando que a vacina ela é importante não só para o indivíduo, porque, obviamente, ajuda a buscar uma imunidade, mas, do ponto de vista epidemiológico, ela cria uma barreira. Então, quanto mais pessoas estiverem vacinadas, fica muito difícil para o vírus encontrar ali um abrigo, na verdade, para ele crescer e se multiplicar. O vírus é um ser vivo, ele procura exatamente a sobrevivência, então ele vai onde ele pode se proliferar. E, por isso, as mutações ou as variantes têm surgido em populações pouco vacinadas, com o número de pessoas ainda que se recusa ou não teve acesso, o motivo às vezes também é esse, não teve acesso ainda à vacinação, caso de alguns países africanos, por exemplo, caso dos europeus ou mesmo nos Estados Unidos, é uma recusa, muitas vezes, de pessoas que não acreditam no poder da vacinação, e aí o vírus encontra ali uma situação favorável para ele buscar algum tipo de forma dele sobreviver. E por isso que essas novas variantes vão surgindo. Falando de variante, a Ômicron, por exemplo, ao que tudo indica, ela foi uma mutação interessante para o vírus, porque ela continua se multiplicando com mais rapidez, embora, ao que tudo indique, menos letal. Ela não provoca tantos danos quanto as outras, né? Então, de uma forma rápida, são algumas das contribuições para a discussão. Saindo um pouquinho do assunto Covid, doutor Carlos Gouveia, esse surto de gripe que está ocorrendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, isso pode ser explicado pelo fato de que muita gente não tomou a vacina contra a gripe neste ano, porque estava em isolamento, tomou a vacina da Covid e preferiu não tomar a da gripe. E aí tem duas situações, gente dizendo a gripe está se espalhando porque as pessoas tiraram as máscaras e gente se perguntando como é que a gripe está se espalhando se as pessoas estão de máscara. Então, são excelentes pontos. Em primeiro lugar, as gripes sempre existiram e a gente espera que o próprio Covid vire uma gripe com a qual a gente consiga conviver. Na verdade, as pessoas precisam, sim, tomar os cuidados, usar máscara, distanciamento, lavar as mãos e se testar periodicamente, mas elas têm que viver, têm que buscar as atividades econômicas para que elas sejam retomadas de forma inteligente. A economia
não pode parar, as pessoas precisam se socializar. Então, alguns cuidados são necessários, mas nem por isso é preciso viver em confinamento eterno. Isso em relação à preocupação com pandemias ainda sem o controle, como o Covid. No caso das gripes, obviamente, da influenza, é importante você tomar alguns cuidados, mas a gente nunca viveu aqui no Brasil com máscara o tempo todo. Então, a vacinação ela tem esse objetivo de criar uma imunidade individual e coletiva também em relação às diferentes influenzas, A, B e as outras todas, H1N1. O problema dessa atual pandemia, e que ela veio fora de hora, que a gente está praticamente no verão, essa H3N2, é que ela não estava coberta pela última vacinação oficial de gripe. Ela, na verdade, essa cepa ela não estava prevista ali. Então, a gente, teoricamente, não está totalmente imune ou imunizado para isso. Por isso que mesmo aqueles que tomaram a vacina. Oi? Mesmo aqueles que tomaram a vacina, porque essa vacina não estava atualizada. A vacina oficial, na última campanha de vacinação, não tiveram a vacina específica para esse vírus, o H3N2. Então, existe um risco, sim. Agora, a vantagem do diagnóstico é que, inclusive, hoje nós temos testes que são específicos para cada situação, dentro dos vírus respiratórios, e alguns testes combo, que a gente chama, que ele pode exatamente identificar se é COVID ou se é uma influenza, se é uma gripe. Essa informação, para determinados casos, é essencial para acertar a conduta terapêutica, e aí dá uma resposta rápida. E essa resposta rápida é importante, sim. Por quê? Muitas pessoas já têm uma situação imunológica comprometida. Pegam uma gripe de uma H1N1, H3N2, por exemplo, e podem sofrer. Então, é importante saber, é COVID, não é COVID, que tipo de gripe é e qual a conduta, então, a ser seguida. Meio-dia e 12, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa sempre com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, meio-dia e 13 agora. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem a indicação do senador Antônio Anastasia, do PSD mineiro, para ministro do Tribunal de Contas da União, o TCU, e em uma das 3 vagas destinadas ao Senado. Aí o placar foram 322 votos a favor, 18 contrários, 8 abstenções em votação secreta. Como ministro do TCU, o senador Antônio Anastasia passa a ser um dos responsáveis por auxiliar a Câmara dos Deputados e o Senado Federal na fiscalização das finanças do Poder Executivo e analisar as contas das empresas a ele vinculadas. Também é atribuída a ele a responsabilidade de conduzir investigações e audiências a pedido do Poder Legislativo. Bom, é o que se espera, não é, promotora Bianca, do senador Anastasia, agora como ministro do TCU, que é a casa auxiliar, né, dos 2 parlamentos, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, para fiscalizar o Executivo, as contas, né, e as empresas federais. Importante destacar aqui que o senador Anastasia derrotou parlamentares apoiados pelo governo, né? Como é que você avalia todo esse movimento, todo esse episódio e a chegada do senador, agora como ministro do TCU? Mauro, essa questão dessa aprovação da Câmara, dessa indicação, eu visualizo assim, muito superficialmente 2 impactos interessantes. Primeiro é que o Anastasia ele é correligionário do Rodrigo Pacheco, né? Então, isso foi considerado no cenário uma vitória do Rodrigo Pacheco, porque eles são do mesmo partido, eles são advindos do mesmo estado, e demonstra uma força, principalmente pela expressividade da votação, em que o Antônio Anastasia foi conduzido, indicado para esse cargo. Então, é uma questão que revelou muita força do presidente do Senado nesse contexto, nesse cenário político, e que isso reverbera nos senadores que têm menos expressividade. Eles costumam correr para junto a quem representa maior poder. E, do outro lado, aconteceu que o senador Fernando Bezerra Coelho, aqui de Pernambuco, inclusive, entregou a liderança do governo, né? Deve ter se sentiu, segundo a mídia divulgou, se sentiu traído pela insuficiência de votos, que demonstra também uma fraqueza, né? E quando os bastidores disseram que o governo teria dito que não iria intervir, e que eu particularmente não acredito nisso, que um governo não vai querer interferir na composição de um Tribunal de Contas da União.
né, que é responsável pela aprovação de orçamento, de análise de fiscalização, que é o órgão de auditoria de controle externo em relação a dar esse suporte ao legislativo, mas é um corpo técnico muito considerado nas auditorias, não é? E mais, essa composição do TCU política tem levado sempre a uma aprovação e uma reprovação de contas de conteúdo muito mais político do que o jurídico, mesmo perícia contábil, o que gera no Tribunal de Contas também outro estresse, que é a relação que os auditores têm, os auditores de contas públicas e o Ministério Público de Contas têm em relação aos cargos dos conselheiros, né? Seja no caso do ministro, que é do TCU, como os conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados, né? Porque eles são similares. Então, é muito provável que isso tenha demonstrado uma derrota do governo nesse cenário, né? E um fortalecimento do Pacheco, e que vai aí passar por muito tempo no Tribunal de Contas da União, dando o tom, né, desses julgamentos, nessas aprovações de conta dos órgãos do governo federal. Agora, a promotora tem o trabalho final, né? Quer dizer, o TCU faz os relatórios das suas análises, manda isso para as casas legislativas, as comissões analisam e muitas vezes não acatam as observações feitas pelo Tribunal de Contas, né? Como é que isso pode ficar a partir de agora? Porque acaba que os parlamentares não acatando, né, as recomendações, né, do TCU, acabam aprovando dessa forma, né? Na verdade, existe até um movimento que diz que o voto não pode ser só político, né? Tem que ter um fundamento, uma juridicidade. Então, isso leva a esse conflito internamente nos tribunais de contas, tanto da União quanto dos estados, porque essa composição política ela vem e ela prevalece, não é? Então, e principalmente com esse efeito dos ministérios públicos. O Ministério Público, tanto de contas e principalmente os ministérios públicos federal e estadual, eles precisam muito desse apoio das auditorias, porque é subsídio para ajuizar ações de improbidade, por exemplo. Né? Então, quando a gente pega um relatório de auditoria que está bastante robusto e vem o julgamento político e desconstrói ou julga regular com ressalvas, é complicado. E a gente tem utilizado, sim, mesmo a gente defendendo uma independência entre os poderes, tanto a atribuição, tanto do Ministério Público como do Tribunal de Contas, uma independência. Então, se, no caso, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, pegam a auditoria do Tribunal de Contas, que está robusta, mesmo que ela venha a ser atenuada num órgão colegiado dos Tribunais de Contas, a gente tem sempre prevalecido a auditoria e ajuiza as ações. Entendeu? A gente defende que nós não estamos vinculados, mas é complicado, porque perde força, Mauro. Eu acho que era nesse sentido. Eu não estava encontrando o termo, essa perda de força quando os deputados, os parlamentares, de maneira geral, desconsideram aquilo que o TCU apontou. Perde força de um lado para o outro, não é? E quando a gente, por exemplo, se ajuiza uma ação de improbidade com base num relatório do Tribunal de Contas, de uma auditoria federal, e que foi analisado aquilo, aí as partes que defendem o político entram com recurso e modifica, o judiciário fica em xeque, diz assim, não, o órgão de contas de controle mesmo aprovou, como é que a gente, como judiciário, como Ministério Público, vai rejeitar aquelas contas, se o órgão, né, a decisão que a política veio. Então, isso enfraquece muito e a auditoria perde, porque, geralmente, em regra, as equipes que compõem os tribunais de contas da União, a equipe de auditor, que faz de laudo de engenharia, de auditoria contábil, de atos de pessoal, é um pessoal muito preparado para aquilo, né? Faz inspeção in loco, faz as análises de todo, questão de superfaturamento de obras, né? E aí você vir num julgamento, num plenário, por pessoas, né, que são com a composição política que os tribunais de contas têm hoje, e dão um julgamento ali, em cima daquilo ali, é complicado. Eles têm, realmente, a gente tem essa dificuldade, né? Eu acho que só quem perde é o controle público em relação a isso.
Alzira, a chegada do senador Anastasia ao Tribunal de Contas da União como ministro, as atribuições dele e esse aspecto de que muitas vezes, ou quase sempre, o que é apontado pelo TCU, isso acontece também em assembleias legislativas, com os tribunais de contas de Estado, os tribunais de contas de município, quando apontam irregularidades nas contas do Executivo, os parlamentares muitas vezes desconsideram e acabam deixando de lado, acaba seguindo o barco, né? Sim, é muito comum, né? Existem dois tipos de julgamento, como foi bem dito, o julgamento político e o julgamento técnico. E muitas vezes, talvez até na maioria das vezes, o julgamento político ele envolve algumas articulações um pouco ardilosas que ultrapassam os limites técnicos. Eu fiquei muito feliz porque o Anastasia ele foi um governador de Minas que demonstrou muita competência técnica, não considerando os aspectos políticos, mas de forma técnica. Ele é um professor, né? Ele é um estudioso, um detentor do conhecimento do direito administrativo. Então, depositamos muita confiança de que vai fazer um excelente trabalho, que possa fazer essa conversa se tornar mais harmônica entre os tribunais e o Poder Legislativo. Sua avaliação, ministra Eliana Calmon? A minha avaliação é um pouco parecida com a da doutora Alzira Fernanda, porque eu também acho que o Anastasia tem um perfil técnico muito bom. É um homem muito preparado e um homem que tem muita seriedade em tudo que faz, né? Em tudo que fez. Agora, esse viés político que vem sendo a tônica nos tribunais de contas, não somente da União, mas principalmente no Tribunal de Contas dos Estados, é que nos causa grande estranheza, porque deveria ser um órgão eminentemente técnico, né? Logicamente com uma modulação política, mas eminentemente técnico, e a Constituição de 88 privilegiou exatamente esta formação técnica, colocando, inclusive, um membro do Ministério Público dentro dos tribunais de contas, porque não havia antes da Constituição de 88. E o Constituinte de 88 quis colocar mais alguém que fosse de um órgão de controle diverso, que é um controle do Ministério Público, dentro do Tribunal de Contas. Mas, lamentavelmente, o que nós estamos vendo hoje é uma prevalência do entendimento político que, muitas vezes, até deixa de lado toda a tecnicidade na condução das contas públicas. Ministra, de novo, mesmo quando há o entendimento, a avaliação técnica dentro dos tribunais, quando chega na comissão, no parlamento, os deputados vão se debruçar sobre aquilo, os parlamentares vão se debruçar sobre aquilo, estamos falando aqui de Senado e Câmara, acabam não aceitando, não considerando aquelas questões técnicas, aquilo tudo que foi elaborado de forma técnica pelo Tribunal de Contas, porque é o peso político que vai valer nesse momento. Exatamente, é o que tem prevalecido. E nós estamos hoje numa fase em que a avaliação política ela vem prevalecendo em todos os sentidos e, mais ainda, em um retrocesso de entendimento. E todas as vezes que o parlamento não aceita esse controle técnico, ele mexe, inclusive, na legislação, para que esta legislação fique modulada aos interesses políticos. Isto é um momento difícil para o Brasil, que avançou muito com os órgãos todos de controle, dos órgãos de controle do Estado, que são verdadeiros canais de respiração, são viés de respiração do controle estatal, os órgãos de controle, como Ministério Público, Tribunal de Contas, Polícia Federal, COAF, todos esses são, vamos dizer assim, canais que levam o poder central a ter uma visão
maior do que é o Estado e como deve se posicionar o Estado. E todas as vezes que esses órgãos de controle são colocados à látare, como vem acontecendo, pela prevalência do entendimento político sobre o técnico, isto é realmente um desarranjo no controle estatal, né? Doutor Carlos Gouveia, também não há uma demora muito grande do parlamento em relação à aprovação ou não do levantamento feito pelos tribunais, porque isso acontece no final do ano. Já ali no apagar das luzes, os parlamentos vão aprovar os orçamentos para o ano seguinte e aprovam as contas dos seus executivos, não do ano corrente, mas do ano anterior. Né? É um ano inteiro de gap, aí, de lacuna. Isso também não é prejudicial? Com certeza. Toda e qualquer demora na análise de dados, ela acaba levando, inclusive, a determinadas decisões nem sempre tão bem embasadas, ou pelo menos tão adequadas com o momento que se vive. Existe um risco de você acabar perdendo algumas informações cruciais pela demora. Agora, o que eu gostaria de ressaltar, como a doutora Eliana falou, os órgãos de controle têm um trabalho muito sério, acho que a Bianca também comentou, e no caso do TCU, ele tem, inclusive, uma secretaria especial de controle na área de saúde, que inclusive, ela possui um acordo de cooperação com o Instituto Ética Saúde. Então, existe todo um trabalho que esses órgãos acabam realizando de ajuste, de investigação, e muitas vezes até alguns deles, não é o caso do TCU, tem até poder de polícia, mas o fato é que o poder investigativo é uma das partes mais importantes para se apurar e deixar exatamente um material bem sólido para uma avaliação e apuração ou decisão posterior. Mas eu concordo com você, não deveria demorar tanto tempo. E existe um outro lado, que é o lado educativo, né? Que é o de formação, de discussão, debate com a sociedade para a questão de conduta ética, de integridade, que esses órgãos acabam tendo uma influência muito grande. Além da demora, sem a devida apreciação de tudo que os tribunais apresentam, porque é final de ano, é o momento de aprovação do orçamento do Executivo para o ano seguinte, aquilo lá geralmente está ali porque é protocolar e precisa ser aprovado, porque senão você não pode encerrar o ano legislativo. Então, tem um monte de coisas a serem ajustadas aí. Não é isso, doutor? Sim, com certeza. Na verdade, eu acho que a gente tem que apoiar essas mudanças. Eu acredito que a entrada do senador Anastasia ela possa contribuir com uma discussão ainda mais rica. Ele é muito bem preparado, ele tem experiência no executivo, tem uma experiência particularmente na área de saúde, então, e no Senado ele fez um grande trabalho. Então, eu acho que ele pode ajudar, sim, a aprimorar e, quem sabe, a parar essas arestas que você mencionou, Mauro. Você acompanha o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, a parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. A gente vai um pouquinho depois, então, para o intervalo. Vamos seguindo aqui com o nosso próximo tema agora, 12h29. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou na terça-feira a política de segurança cibernética a ser adotada pelos agentes do setor de energia elétrica. O objetivo é aumentar a resiliência dos sistemas usados pelo setor, garantindo a continuidade da prestação dos serviços e a segurança de dados considerados críticos. De acordo com a ANEEL, as medidas foram criadas por conta do aumento dos ataques hackers, e sua aprovação acontece menos de uma semana após os sistemas do Ministério da Saúde terem sido alvos de um ataque. Alzira, para repercutir essa questão, essa preocupação, né? Uma semana depois desse episódio do Ministério da Saúde, né, o sistema atacado por hackers, esse movimento da ANEEL que resolveu antecipar, né, a regulamentação disso, a regulação disso, dentro de um estudo que estava previsto para ser concluído daqui a 6 meses. Sim, Mauro. Na verdade, todo esse movimento ele já surge há um tempo, né, através de uma consulta pública que a ANEEL tem feito aí que eu gostei muito. Foram ouvidos muitos órgãos, muitas pessoas com bastante conhecimento, foi utilizado muitas técnicas inovadoras,
E, ao meu ver, talvez tenha havido essa aceleração, mas eu citaria, pode ser também uma coincidência, ou aproveitar o momento, porque ataques hackers, eles acontecem todos os dias, isso eu afirmo com muita certeza, em todos os órgãos e todos os momentos, eles não são reportados, principalmente para a população. Esse do Ministério da Saúde ficou muito claro, né? Estamos há 6 dias, eu acredito que não tenha voltado, hoje eu não acompanhei, mas não deve voltado ainda o Conecta SUS, mas é uma preocupação muito grande para nós do setor de tecnologia, porque eu vejo como o ataque cibernético, a segurança cibernética, ela deve ser vista com muito mais carinho, não só pelas agências, mas por todo o governo. Acho que é muito ingênuo quem pensa que uma guerra hoje ela pode ser vencida, guerra biológica, guerra química, com armas, quando a gente tem a tecnologia, que ela destrói um país, né? A Ucrânia, há pouco tempo atrás, ela ficou escura por ataques em energia. Energia é serviço essencial da população. Nós estamos migrando para um novo modelo de internet da energia, que talvez muitas pessoas não conheçam ainda, mas que vai mudar completamente todo o conceito de distribuição de energia no nosso país. Então, é muito importante, foi um movimento muito importante, mas ainda é muito tímido. Envolve políticas de governança, e isso envolve pessoas, treinamentos, muitas vulnerabilidades. É um começo, mas que tem que ser olhado com muito carinho, não só pelas agências, mas por todo o governo, porque nosso país está muito vulnerável nessa questão de segurança cibernética. Sobre o ataque hacker aos sistemas do Ministério da Saúde, o Conecta SUS, não se sabe exatamente, ou pelo menos não há transparência nesse sentido, qual foi a brecha, né, encontrada pelos hackers. Não se sabe quando o sistema vai voltar ao normal e não se sabe exatamente o que foi extraído dali, né? Também tem tudo isso para ser visto. Existe essa falta de transparência com a população, né? Que sempre existiu, sempre vai existir, nunca chega à população o que acontece nos bastidores, principalmente da tecnologia. Mas o que a gente observa pelo tipo de ataque é que os dados foram uma espécie de sequestro que ocorre, né? Eles tiram os dados, basta saber se o governo tem o backup, tem a cópia de segurança desses dados ou não. Como o sistema está demorando muito para voltar para o ar, eu temo que existe uma falha nesse backup, que é muito comum, né? Em empresas pequenas ou em grandes governos que não se tem essas cópias de segurança. Mas, ao que parece, é isso. Os dados foram sequestrados, eles foram retirados da base de dados do Ministério da Saúde e vamos esperar restabelecer, né? Qual seria o objetivo desse ataque? Porque o que os autores fariam com os dados roubados, extraídos? Esse tipo de prática ele é muito comum para uma espécie de extorsão, para que se cobre geralmente em bitcoins ou em moedas virtuais, para que se pague um resgate para a devolução daqueles dados. Isso acontece muito, muito, muito. Nesse caso específico, mas nunca se sabe, né? A cabeça de um hacker, e esse termo hacker ele é até usado de forma errônea, o correto seria o cracker, que é o que faz de maldade. O hacker, na verdade, ele é um especialista em invadir sistemas, mas ele pode ser do bem, não necessariamente pode ser para fazer algo negativo. Então, o que passa na cabeça dele, o que passa na cabeça do criminoso, a gente nunca vai saber. Pode ser uma simples brincadeira, uma forma de mostrar que está vulnerável o sistema, pode ser uma espécie de extorsão, mas, ao que me parece, não foi o caso, não foi cobrado nada. Então, é a cabeça do criminoso, né? A gente não sabe. O que ele demonstrou muito bem vocês não estão imunes a um ataque hacker. Vocês são vulneráveis, né? Nós somos vulneráveis, nosso país está vulnerável. Isso foi demonstrado com muita clareza. O que é uma boa política de segurança cibernética? Esse trabalho feito pela ANEEL, você considera suficiente? É garantidor de um bom resultado? Garantidor nunca vai ser. Política de segurança ela é um investimento, é como o seguro de um carro, né? Nos garante um mínimo. Mas essa política da ANEEL, ela apenas dita diretrizes, e isso vai depender muito das distribuidoras, né, de outros órgãos. Mas sempre, sempre, uma política de segurança cibernética, ela envolve processos, envolve pessoas, além de políticas de governança. E, geralmente, o elo mais fraco disso tudo são as pessoas. A maioria dos ataques hackers, eles acontecem pela engenharia social. Eles entram nas empresas, nas organizações, por vulnerabilidade das pessoas, porque simplesmente talvez tenha aberto um e-mail e clicado num link.
Então, treinamento de pessoas, isso envolve muita coisa. Países como Estados Unidos, Ucrânia, Suíça, eles sofrem ataques a todo momento. Então, nós no Brasil, que estamos ainda pequenininhos e não temos uma lupa sobre esse assunto, nunca vai ser suficiente. Mas sempre é necessário o primeiro passo. Foi muito importante. É importante colocar os olhos nesse assunto, colocar uma lupa nesse assunto e prestar muita atenção nisso. Mas suficiente não, garantir nunca vai ser garantido. Nunca. E esse primeiro passo é essa política de segurança cibernética que foi aprovada pela ANEEL. Agora, qual é o ponto de vulnerabilidade no nosso sistema energético, uma vez que tudo é internet e que a gente estaria no risco aí por conta de um possível ataque cibernético? E vai desde os dados, né, de roubo de dados sensíveis dos usuários, aí a gente entra em Lei Geral de Proteção de Dados, como também é uma interrupção do sistema. Hoje, a maioria dos dados, a cada dia, equipamentos físicos, eles têm menos memória, menos poder de processamento, isso está tudo na nuvem, está tudo na internet. Então, uma interrupção disso, ele pode gerar um apagão nacional, né, local ou nacional. E vamos fazer uma analogia aqui muito simplória com o sistema do SUS que foi invadido, né, o Conecta SUS. Se esses dados somem, se não existe um backup, como que acontece o controle dessa população que foi vacinada ou não? Você destruiu dados muito importantes, né? E aí você mexendo com todo um país, questão de saúde, dados, várias coisas. Então, daqui para frente, a gente está elevando um conceito, né, como eu falei, de internet da eletricidade. Cada vez mais as pessoas vão gerar a sua própria energia solar, e isso já está acontecendo, e esse sistema vai ser mais descentralizado. Então, um ataque hacker que não consiga quebrar esse elo, de não coordenar esse sistema, ele destrói todo o sistema de transmissão de energia no país. A pergunta para o Dr. Carlos Gouveia, em relação ao ataque sofrido aí pelo Ministério da Saúde no Conecta SUS. O que pode acontecer se esses dados não forem recuperados, se não houver cópia, não houver backup do que foi extraído de lá, Dr. Carlos Gouveia? Mauro, é preocupante, mas antes que aconteça isso agora, que a gente até tenha condição de tentar trabalhar e ter as devidas proteções para o futuro, porque telesaúde hoje é uma realidade, é um caminho sem volta. A integração de dados em sistemas que até então não se comunicavam, ela é uma necessidade e vai continuar acontecendo. Então, o SUS, até pela importância, número de segurados ao SUS, né, de pessoas que dependem exclusivamente, outras também com saúde suplementar, cada vez mais vai ser importante. Você ter um prontuário único, por exemplo, dados como o Conecta SUS, por exemplo, que ele traz hoje exames que você fez, no caso do Covid, na rede suplementar, na rede privada, e consta ali. As vacinas, ou seja, é um conjunto de informações muito relevantes que vão ajudar cada vez mais na condução das terapias apropriadas para aquele indivíduo. Vai ser economia, você não vai ter desperdício, não vai refazer exames que já foram feitos, você consegue ter um prognóstico muito melhor para aquele indivíduo. Então, essa realidade da base de dados, que seja algo como um grande ativo para ser usado de forma inteligente, correta e sustentável, ela é mais do que necessária. A LGPD já trouxe algumas indicações de proteções e limites a serem observados. Agora, a questão de segurança cibernética, como a doutora Alzira comentou, ela é fundamental. A gente não pode prescindir de um backup ou, às vezes, até de uma redundância maior, mas sempre para que o sistema funcione, né? Promotora Bianca, como é que o Ministério Público pode atuar nessa questão de políticas de segurança cibernética? Estamos falando aqui da ANEEL, e repercutindo o que aconteceu com o Ministério da Saúde, mas todos os setores precisam disso. Sim, eu acho que o Ministério Público tem atuado muito, investido muito em tecnologia, né? Em tecnologia e inovação, e nessa questão também da proteção. Mas eu ainda sinto assim uma vulnerabilidade muito grande, uma insegurança, uma falta de conhecimento, uma falta de clareza sobre isso, porque eu acho que hoje a gente vive no mundo da informação. Então, assim, informação
ela é tudo, ela, como a Alzira falou, ela pode destruir, ela pode ser fonte de um sequestro, ela pode ser fonte de uma extorsão. Atrelada a esse sistema de informação, principalmente de bancos de dados, vem vários outros crimes cibernéticos que a gente precisa se calçar. E o que eu percebo muito, e aí eu queria até ouvir um pouco isso, é que nesse cometimento de crime pela internet, a sensação que a população tem é que a gente está numa área sem lei, né? No mundo sem lei, porque as coisas não têm muita clareza, não são palpáveis, não são vistas, não são tudo muito abstrato, né? Então acho que a gente precisa investir em tecnologia, inclusive para produção de prova, porque para que a gente consiga responsabilizar as pessoas, individualizar a conduta e ter resultado para que quem pratica esse tipo de coisa tenha uma punição e assim a gente consiga prevenir, né, alguma criminalidade em relação a isso. Porque eu, pelo menos, sinto que a gente vive num mundo de insegurança. Insegurança de informação, insegurança cibernética e tudo. Estamos todos vulneráveis. Né? E tem a lei também, a lei de proteção de dados também, que a gente tenta aplicar, mas falta conhecimento, aprofundamento, foco, né? E se apropriar dessas informações. Ministra Eliana Calmon, sua preocupação em relação a essa questão da segurança cibernética? O que eu acho é que o Brasil ainda está engatinhando nessa parte. Nós temos tido diversos ataques a diversos órgãos públicos, isso é preocupante, e os nossos técnicos, muitas vezes, não sabem como resolver. Além disso, existe ainda uma falta de transparência, em parte para não se causar pânico na população, o que é louvável, isto. Mas, por outro lado, traz uma insegurança bastante para a população, que não sabe o que é que está acontecendo, o que é que está sendo feito, até que ponto o Estado foi atingido com esses ataques e como isso repercutirá para a sociedade. Então, todas essas dúvidas e essa falta de transparência faz com que o problema ainda fique mais complicado. Né? Eu acho que nos falta ainda uma boa rede de proteção à segurança das redes cibernéticas. E continuando nesse tema da falta de transparência, 12h43 agora, a qualidade das informações disponibilizadas pelo Ministério do Meio Ambiente sobre políticas e programas da pasta deixa a desejar em cerca de metade dos itens que deveriam facilitar a transparência dos dados, de acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e da Transparência Brasil. Na análise de 55 itens, 47% deles apresentam algum nível de incompletude ou nem mesmo estão disponíveis. Segundo os organizadores, o problema ocorre principalmente na divulgação das políticas públicas da pasta, mostrando que existem problemas significativos na transparência dos dados ambientais no país. Estamos padecendo deste mal, não é, Alzira, da falta de transparência? Sim, é um assunto muito importante, e não só no Ministério do Meio Ambiente, mas em todos os outros, em todo o governo. E no meio ambiente isso me preocupa muito, porque nós estamos falando de uma riqueza muito grande, principalmente o Brasil. O Brasil é um país riquíssimo. Vou falar aqui especificamente da Amazônia, por exemplo, tem uma abundância de riqueza de água, né, de aquíferos, do solo, biodiversidade. Então, nos preocupa muito essa falta de transparência. E, no modo geral, e aí eu faço até uma conexão com a pergunta anterior, o que falta muito no nosso governo, na nossa população, uma conscientização da digitalização do mundo. Né? As pessoas, a partir da criança ali, ela ser educada de que hoje nós vivemos no mundo digital, de que as coisas precisam ser pensadas de forma diferente. O político, o ministro, ele precisa entender que a transparência não é opção, que a população precisa ter acesso a esses dados, que a forma de enxergar o mundo e de gerir governos, né, mudou, é mais conversacional. Então, isso precisa haver também uma cobrança muito grande de imprensa e de população, porque se não houver isso, se não houver essa cobrança, e o Ministério Público também faz um trabalho muito importante, né, nessa cobrança da transparência, a gente não vai conseguir ajustar, mas estamos no caminho. É muito importante comentar sobre esse assunto.
Sobre o trabalho do Ministério Público, promotora Bianca, na busca dessa transparência que, como destacou a Alzira, não é opção, é obrigação, né? Veja, aí eu queria fazer um parênteses em relação a isso, porque o Ministério Público vem brigando, recomendando, fazendo isso em vários órgãos públicos sobre a questão do portal de transparência, a questão da lei de acesso à informação, dessa divulgação de dados, já desde a emenda constitucional 45. Mas eu tenho entendido que essa omissão nessa divulgação de dados, essa omissão não é só uma negligência, ela é uma estratégia. É método. É uma estratégia de não fornecer aqueles elementos, porque sabe que quanto mais expõe, mais pode vir uma crítica e pode vir já comentário. Então, assim, é uma blindagem. Eu acho uma extrema cara de pau em relação a isso, eu acho uma traição em relação à população, você omitir dados, né? Principalmente em relação de políticas públicas, a gente precisa, isso é instrumento de controle, instrumento de cidadania, nós já tínhamos uma pauta em relação a isso que era ultrapassada, né? As pessoas precisam ter acesso para que a gente canalize as políticas públicas em relação às falhas, enfim, eu imagino que isso é uma estratégia realmente de omitir para que as políticas públicas fiquem mais obscuras e os demandos fiquem assim, mais obscuros também. E aí, daqui que chega ao conhecimento de uma autoridade, né, que a gente, ou de uma população, muita coisa já tem sido feita, e principalmente se tratando do meio ambiente, as práticas são irreversíveis, né? As concessões de licença fora do procedimento legal, a questão de desmatamento que não é coibida, isso são fatos irreversíveis para o meio ambiente. Então, não tem uma reparação, mesmo uma compensação, ela não vai trazer de volta o meio ambiente. Então, é uma irresponsabilidade, né? Eu acho que a gente tem, como Estado, a gente tem um Estado como violador de direitos, isso é muito contraditório, como é que o Estado de onde emana as leis, porque a lei de acesso à informação, a emenda constitucional que alterou, né, esse princípio de transparência e de eficiência dentro da estrutura da administração pública, foi feita pelo Estado. Como é que o próprio Estado é violador do seu direito? Se o próprio Estado não dá o exemplo, é violador dos direitos que ele cria, a gente está próximo ao caos. Faltando 12 minutos para 1h da tarde, ministra Eliana, seu olhar, sua observação sobre esse tema? Olha, é o pior possível, porque eu entendo que, neste governo, nós pioramos muito em termos de transparência. A transparência é um dos pilares da democracia. Não existe democracia sem transparência, porque esse é que dá ao cidadão as informações necessárias para que ele possa também fazer parte do governo, ele possa opinar, ele possa ir à audiência pública sabendo o que é que ele está falando e o que é que ele vai falar. E a transparência tem sido uma constante neste atual governo, inclusive com dados equivocados, porque uma autoridade fala uma coisa e, no outro dia, vem uma autoridade técnica e dá dados completamente diferentes. Até mesmo o presidente da República chega no exterior, apresenta dados em relação ao meio ambiente que são absolutamente desconectados da realidade que nós estamos vivendo. Então, isso causa uma grande preocupação e, ao mesmo tempo, uma balbúrdia mental. Nós não sabemos como é que as coisas podem andar neste sentido, né? Então, isso é preocupante. Nós, hoje, nós brasileiros, não temos nenhuma segurança em falar sobre as questões de meio ambiente no Brasil, porque são dados absolutamente díspares e a mídia internacional, tida como uma mídia mentirosa, que está fazendo política em torno de um Brasil que eles querem se apoderar. Tudo isso é muito confuso para que nós possamos entender, porque existem as mídias de absoluta confiabilidade, como, por exemplo, a Transparência Internacional, né, que é um órgão confiável. No Brasil, é um correspondente que é a Transparência Brasil, onde são fornecidos dados
dados a partir de apreciação de técnicos que trabalham em relação ao meio ambiente, de forma que nós, hoje, somos um país com uma confusão muito grande em termos de transparência, especialmente na parte que nós falamos sobre meio ambiente. 9 minutos para 1 da tarde agora, perguntas da nossa audiência. Promotora Bianca, o Rodrigo Correia, pelo nosso canal no YouTube, pergunta se a Defensoria Pública de Pernambuco tem uma boa estrutura para atender os mais carentes. Não, Mauro. Não, a gente tem uma estrutura de defensoria pública que tem se esforçado bastante para melhorar, mas que a gente ainda tem muito déficit em relação a isso. Isso é um problema, né? Porque a Defensoria Pública tem um papel fundamental na defesa dos hipossuficientes, na defesa da população, e aí a Defensoria hoje cria uma fila do sistema de senha que é difícil, né? A população carente, principalmente, acesso a serviços jurídicos mais básicos, como investigação de paternidade, pensão alimentícia, né, concessão de alvará. Então, isso acaba dando ao Ministério Público um efeito reboot aí, volta tudo para que a gente venha tentar resolver isso, porque acaba que o Ministério Público consegue ser mais presente. Mas, assim, a Defensoria tem um papel fundamental, principalmente na questão do enfrentamento à desigualdade social. Alzira, a Aline Monteiro no Instagram pergunta de que modo as novas ferramentas tecnológicas podem contribuir para melhorar a gestão pública. Alzira? De muitas maneiras, né? Aumentando a eficiência talvez seja a mais precisa. Te dá velocidade, te dá muita facilidade, né? A tecnologia ela é irreversível, é necessária, ela só precisa ser usada com cautela e com uma educação digital muito grande da população e dos gestores. Mas o nível de eficiência e até a transparência, seria quase impossível ter transparência se não tivesse as ferramentas tecnológicas. Então, eficiência acho que seria a palavra-chave. Ministra Eliana, o seu Jaime do Jardim Bonfilhole, zona oeste aqui da capital, em que medida, ele pergunta, a fé religiosa de um juiz pode influir em suas decisões? Eu entendo que muito pouco, porque o juiz tem parâmetros, não é? O parâmetro do juiz é muito mais legal do que moral. Então, ele não pode sair justamente daquele parâmetro, o parâmetro onde ele tem de se manifestar de acordo com aquilo que está colocado na legislação. De forma que a formação religiosa de um magistrado traz uma vantagem, porque, de um modo geral, aquele que tem formação religiosa, ele também tem uma formação moral, uma formação ética, né, que seja compatível com a sociedade a quem ele serve e a quem ele convive. De forma que eu acho isso muito bom. Agora, chegar a extremos, isso, religião que seja, muitas vezes, assim, fora de uma realidade, é muito ruim. Talvez essa pergunta venha em relação ao ministro que foi escolhido para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje, nós estamos achando que talvez um magistrado que tenha uma formação moral e ética mais forte, o que é exigido em toda e qualquer religião, para nós já é suficiente. Conduta moral ilibada, que tenha uma ética forte e que preze esta ética, para mim, é mais do que necessário neste momento onde está nos faltando tanta ética, inclusive dentro do próprio Poder Judiciário. Certamente aqui o seu Jaime do Jardim Bonfilhole se refere ao ministro do Supremo, André Mendonça, terrivelmente evangélico, mas não se pode ser terrivelmente evangélico, terrivelmente católico, terrivelmente ateu, absolutamente. Não se deve ser terrível por nada, não é, ministro? Para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos ser terrivelmente nada.
E aquele que é terrivelmente evangélico, terrivelmente católico, terrivelmente umbanda, ele é alguém que foge da normalidade. Nós temos de ter uma conduta que seja, como se dizia em Roma, o bonus pater familia, que esse é um conceito que temos até hoje. O entendimento médio do homem médio, do entendimento que se tem uma sociedade. E, para isso, não se pode ser terrivelmente. Né? E acredito que não é o caso do André Mendonça, porque ele foi, durante muitos anos, servidor público, foi advogado da União e se ouve com muita equidade, com muito equilíbrio, com muita temperança, pelo menos na minha avaliação. Então, acho que não haverá riscos, se não, neste caso, mas o terrivelmente sempre é perigoso. É bom que seja terrivelmente competente naquilo que se propõe a fazer, isso sim. Dr. Carlos Gouveia, para falar dos 30 anos da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, quais são os planos da entidade agora para essa nova fase que começa? Bom, primeiro que obrigado pela lembrança, e de fato para a CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, é um grande feito ter chegado até aqui. 30 anos crescendo e criando uma cultura da importância e do valor do diagnóstico. Sempre lembrando que o teste de diagnóstico é a melhor ferramenta. O teste precoce e preciso é o que vai permitir o acesso a uma terapia eficaz. E para 2022, a ideia é trabalhar nos projetos que nós listamos no livro branco do diagnóstico laboratorial. Convido todos a visitarem o nosso site, que é cbdl.org.br, e baixar essa publicação, que ela traz um panorama do setor de saúde, mas da perspectiva do diagnóstico, mostrando os grandes gargalos. E vários dos temas que nós discutimos, telesaúde, digitalização, acesso, escassez de serviços, produtos, mão de obra, e principalmente esse legado que nós vamos deixar da pandemia, tudo isso vai ser revisto com bastante atenção por uma equipe muito bem qualificada, composta aí pelos nossos associados e todos os colaboradores de outras entidades que nos ajudam a criar aí um futuro melhor na área de saúde. Pessoal, vamos para as despedidas. O doutor Gouveia está com a palavra. Sua mensagem final, doutor. Muito obrigado, Mauro. Foi um ano difícil, porém acho que muito produtivo e de grande aprendizado. Parabéns a vocês pelo programa e aos colegas aqui. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco das opiniões. Obrigado pela parceria ao longo desse ano, obrigado pela colaboração e em 2022 estaremos juntos novamente nessa jornada. Promotora Bianca. Pois é, Mauro, eu quero agradecer também as oportunidades, né? Porque eu participei de vários desse programa. Queria agradecer também a Alzira, a ministra Eliana, ao doutor Carlos, por essa participação brilhante hoje. Eu acho que a gente encerra, o MPD encerra esse ano nesse programa, e dizer que ano que vem a gente está aberto aí para novos projetos, novas coisas. Desejar um ano com muita esperança e com mais justiça social, Mauro. Ministra Eliana Calmon. Eu quero me despedir, é o último programa do ano, eu acho, né? Pelo menos da nossa participação. Sim. E eu quero dizer que foi um prazer muito grande, um ano bem difícil, mas nós não podemos esperar que o próximo seja melhor. Nós teremos um ano muito difícil, será o ano de eleições, nós continuamos ainda com a sociedade bastante dividida, isso nos causa muito problema, mas justamente o programa visou exatamente dar mais informações, trazer uma opinião mais técnica de cada um de nós para que houvesse uma melhoria no entendimento da população dos nossos ouvintes. Alzira Fernanda, a sua despedida. Mauro e a todos os companheiros de bancada hoje, quero agradecer, parabenizar pelo programa, sempre debate de altíssimo nível, muito gostoso sempre participar, e agradecer aos ouvintes e também aos web espectadores, né, que estamos assistindo e nos ouvindo. E um bom
final de ano para todos. Obrigado a todos vocês. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, termina aqui essa edição. É o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Muito obrigado pela colaboração de vocês ao longo desse ano todo, aqui na análise dos temas propostos, nessa colaboração para ajudar na formação de opinião do nosso público, e a gente certamente vai iniciar uma nova jornada muito legal, muito bacana em 2022. Estiveram com a gente hoje a promotora de Justiça no Recife, Bianca Estela Azevedo Barroso, a ministra do Superior Tribunal de Justiça aposentada, Eliana Calmon, Alzira Fernanda, perita judicial e analista de tecnologia e inovação no Poder Legislativo. Ela é líder no grupo Interleges de Tecnologia e fundadora da Associação Latino-Americana de Governança, e o doutor Carlos Eduardo Gouveia, administrador, advogado, presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Obrigado pela audiência, gente. Tchau.